meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro do profeta Oséias. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Estamos já na segunda parte, que vai até o capítulo 14, sobre as mensagens de Oséias. E estamos falando então dessas 4 subdivisões, Efraim e Judá, desonestos e tolos, Jacó antes e agora, Efraim antes e agora, e Israel e Deus, o arrependimento e a restauração. Então, continuemos. O profeta começa a falar agora, nesta parte, sobre uma outra parábola, a parábola dos profetas. Por que ele está falando isso? Nós vimos no vídeo passado que o povo, além de não ouvir o que o profeta estava dizendo, além de não concordar que eles estavam errados, né? É difícil a pessoa concordar que está errada, mas além de não concordar, ela começava a agir contrária ao profeta, ela começava a perseguir o profeta. Então, agora, Deus manda que o profeta fale a realidade das coisas. Ele descreve o relacionamento que Deus tem com os seus arautos, com os seus profetas, com os seus emissários, aqueles que são mandados, levantados e mandados para falar em nome de Deus as coisas que Deus quer que as pessoas saibam. Então, qual é essa natureza? Ele começa então a falar e começa a fazer a comparação agora entre a fidelidade dos profetas, de todos os profetas que foram levantados até então, inclusive de Oséias, contra o comportamento egoísta, arrogante, cobiçoso, ambicioso do povo, né? E muito especificamente, além de tudo isso, era um comportamento tolo. O papel dos profetas, Deus apresenta como um emissário, como um arauto que foi mandado para falar a mensagem de Deus. Portanto, quando o profeta fala, não é o profeta que está falando, é Deus que está falando. E, portanto, aquilo que ele está falando é incontestável, porque a voz de Deus é incontestável. Só isso. Os altares são mencionados aqui e são comparados com uma outra metáfora, uma outra comparação. Oséias usa muita metáfora, usa muita comparação, usa muito uma coisa para explicar outra. Então ele diz assim, os altares são inúteis. Ele é tão inútil como uma pedra que você amontoa quando você limpa um campo para plantar, você vai tirando toda a sujeira, todas as pedras, tudo aquilo que está incomodando para plantio. Quando você limpa o terreno, você vai jogando para os lados, você vai amontoando coisa que não presta mais. Então, Deus está dizendo assim, olha, aquele monte de lixo ali, aquele monte de entulho, aquele monte de pedra que não serve para nada, é o altar. Então, o altar, ele é tão inútil quanto aquilo. Então, esta pedra, estas pedras que eram tiradas dali, esses entulhos que eram tirados dali, a expressão, a palavra que ele está usando aqui é muito parecido com o Gileade, o Gileade, Gilgal, ou Gilgal. Então, Gileade, Gilgal, tem um som parecido com pedra. E então ele está dizendo que Gileade, Gilgal, é tão vazio quanto uma pilha de pedra que a gente separa, que a gente tira do terreno para plantar e que eles estavam utilizando como altares. Ou seja, é vazio, é inútil, não tem serventia nenhuma. É isso que o profeta está falando, né, de acordo com os mandamentos do Senhor, aquilo que Deus está mandando que ele fale. Ele também fala a respeito de Jacó. Agora ele não fala a parte ruim de Jacó, ele está falando a parte boa de Jacó. Amados,
nem todos os personagens da Bíblia são somente bons, somente ruins. Existe uma parte que é questionada, que é questionável em relação a Jacó. A gente viu isso no vídeo passado. Mas existe uma parte que é exemplo. Quer dizer, o que a gente está falando aqui? Ah, mas o que era bom de Jacó vocês não copiaram. Vocês só copiaram o que era ruim. É dizer, quando Jacó fazia coisa errada, isso serviu de exemplo. Mas quando ele estava fazendo coisa certa, cadê o exemplo dele? Onde é que está a cópia dele? Por que vocês não copiam o que é correto de uma pessoa e só copiam o que é errado de uma pessoa? Entendeu aqui? Então, agora ele fala que Jacó, ele fez uma coisa boa. Lembrem-se que Jacó foi enganado por Labão, seu sogro, porque ele trabalhou para ter a mão de Raquel, mas Labão entregou Lia, que era a irmã mais velha. E ele acabou trabalhando de novo para ter a outra esposa, para ter Raquel, que era do seu coração. Então ele está dizendo assim, olha como Jacó trabalhou e cuidou das suas esposas. Ele cuidou tanto de Lia quanto das suas esposas. E ele foi ver uma noiva, ele foi ver uma esposa numa terra que não era dele, porque Jacó, fugido de Esaú, acabou caindo na terra que era da sua mãe, que era dos parentes da sua mãe, e onde ele foi encontrar a sua esposa. Então, ele está dizendo assim, olha, que nem a noiva de Jacó veio da Síria, de Arã, né? De uma terra estranha, que não era a terra dele, também a noiva de Deus veio de uma terra estranha. Quem é a noiva de Deus? Nós somos a noiva de Deus, né? O povo de Deus é a noiva de Deus. E de onde é que nós estávamos? Nós estávamos no Egito. Então, o povo físico de Deus veio do Egito. O povo espiritual de Deus veio do Egito espiritual, do lugar de paganismo, do lugar de pecado, ou da Babilônia espiritual, como querem alguns. Tanto faz. Ou nós estávamos, a gente entende aqui como se nós estivéssemos no Egito, lugar de cativeiro, ou se nós estivéssemos na Babilônia, lugar de paganismo. Então, a noiva de Deus veio de onde? Veio de um lugar de cativeiro, veio de um lugar de uma terra estranha, porque ela estava lá cativa, ela estava lá isolada. Então, do mesmo jeito que Lia e Raquel vieram de uma terra estranha, veio de Arã, veio da terra da sua mãe, veio da terra de Labão, seu sogro, né? Assim também a noiva de Deus. Então, ele faz essa comparação. Nós viemos do mundo, nós viemos de vários lugares, nós viemos de lugares de cativeiro, nós viemos de lugares de pecado. Para onde? Para a terra que mana leite e mel. Jacó trabalhava para Labão, sim, por causa das suas esposas no início e depois por si mesmo e para o próprio Labão. O que ele fazia lá? Ele vigiava as ovelhas de Labão. E aí Deus faz mais uma comparação. Enquanto Jacó vigiava, guardava, cuidava das ovelhas do seu sogro, de Labão, Deus tomava conta do seu povo. Então ele usou agora a figura de Jacó para ensinar o povo qual era a posição de Deus. Então o profeta está dizendo isso. Ele está dizendo, meu arauto, meu mensageiro, meu profeta, vá lá e diz isso para o povo. Vá lá e fala isso. Deus usa os profetas para resgatar seu povo desde o começo. Ora, como é que foi resgatado no início? Moisés resgatou no início. Então Moisés, de todo o êxodo, depois todos os juízes e os profetas que estavam na terra à medida em que ela foi sendo conquistada, até Samuel, que foi o último dos profetas, o último dos juízes, que também era um profeta, um dos grandes profetas da terra. Mas depois de Samuel, teve outro profeta? Claro que teve. Nós tivemos inúmeros outros profetas, pequenos, grandes, com bastante renome, com menos renome, né? Sendo perseguido todos eles, mas trazendo a voz de Deus todos eles.
Então Oséias está dizendo, olha aqui, tanto Oséias quanto você são descendentes desse mesmo Jacó. Só que Oséias, como profeta, é superior a você, como só descendente, como pecador, como aquele que está trazendo coisas erradas para o seu comportamento, para o seu dia a dia. Então ele compara agora as duas coisas e ele diz, prestem atenção, coloca a mão na cabeça, coloca a mão na consciência e vê o que você está fazendo, que você está perseguindo o meu profeta. Perseguir o meu profeta é me perseguir. Efraim resistia à palavra de Deus, mas ele começou a provocar Oséias. E ao provocar Oséias, ele provoca o próprio Deus, porque ele é representante de Deus. Então, a palavra diz: quem recebe a mim, recebe. Quem recebe os meus profetas recebe a mim. Quem recebe os meus mensageiros recebe a mim me recebe. Então, esta provocação, esta perseguição causou no Senhor uma forma diferente de resposta. Enquanto o povo começa a fazer as coisas erradas, Deus começa a reagir de uma forma a puni-los. Mas à medida em que eles tocam no ungido do Senhor, à medida em que eles tocam na mensagem do Senhor, a coisa é um pouco diferente. Deus tinha resgatado, Deus estava dando um privilégio que eles não conseguiam conquistar sozinhos. Eles, com o braço deles, sozinho, com a força deles, não tinha como. Como é que eles iam conquistar uma terra como a terra de Canaã se Deus não estivesse com eles? Então, esta vergonha de rebelar-se, de negar, de resistir, era, em verdade, uma conduta de vergonha, uma conduta vexatória, um opróbrio contra Deus. Porque eles queriam escolher o seu próprio destino, esquecendo das coisas que Deus fez e esquecendo do pacto, do contrato que eles fizeram com Deus. Quer dizer, eles só queriam que Deus cumprisse a sua parte. A parte deles não precisava ser cumprida. Amados, quando nós fazemos um contrato com Deus, nós temos dois lados. Nós temos aquilo que Deus nos dá, que é correspondente à sua parte do negócio, e a parte que nos compete, que é a parte que nós vamos nos comportar e nós vamos fazer. Eu não posso exigir, se eu faço um contrato com uma pessoa, eu não posso exigir que essa pessoa cumpra a parte dela e eu não cumpra a minha. O que vai acontecer se isso se der? Vai acontecer que a parte que está lesada, a parte que não viu os seus direitos, correr para a justiça e ir até a justiça e exigir de um juiz a verdadeira compensação para isso. Então, é isso que estava acontecendo. Deus fazia a sua parte, mas não via a parte do povo. O povo não cumpria, o povo não se submetia à aliança. Ele só queria a parte boa da aliança, não as suas obrigações. Efraim, ele é uma tribo poderosa, é uma tribo grande, era a maior tribo e era uma das tribos mais importantes de Israel. Por isso que o profeta fala tanto de Efraim. E vamos lembrar que Efraim teve líderes importantes. Ele teve Josué na conquista da terra, era um líder da tribo de Efraim. E o primeiro rei de Israel foi Jeroboão, que era da tribo de Efraim, quando brigou com Salomão e quando Salomão morre, Roboão assume, ele rompe também com Roboão, porque não tem jeito dele seguir Roboão e, portanto, faz-se um novo reino, uma nova terra, que é Israel, que é o reino do norte. Estes pecados
eles são lembrados para quê? Para que depois o profeta possa dizer, olha, um dos pecados de vocês é a idolatria. Então renuncie à idolatria, renuncie ao bezerro. Né? Outro pecado de vocês é ingratidão. Então, vamos lá, vamos expressar gratidão, vamos reconhecer aquilo que Deus está fazendo para nós. Né? Outro pecado era confiar nos políticos, nos líderes, nos governantes de outros povos. Eles faziam alianças com outros povos e esqueciam da aliança com Deus. Então, ele dizia, então abandone os outros povos, abandone os outros governadores, abandone a Síria, Egito, Damasco, abandone tudo isso e confie em Deus. Eles confiavam nos exércitos, porque eu tenho tantos homens, tantos soldados, tantos carros de guerra, tantas armas, tanto isso, tanto aquilo. Eles confiavam no poderio militar. Então aqui o profeta diz, abandone isso não garante vitória, isso não garante para vocês nada. O poderio militar não garante o poder de Deus. Em outras palavras, eles queriam ser independentes de Deus. E aí, o profeta diz, mas vocês são dependentes de Deus, vocês dependem de Deus para comer, se alimentar, para viver, para ter paz, para ter qualquer outra necessidade de vocês sendo atendida. Então vocês são dependentes, entendam que vocês são dependentes de Deus. A queda de Efraim, queda do prestígio de Efraim, do poder de Efraim, começou quando Jeroboão fez os bezerros de ouro, quando rompeu com Judá, quando rompeu com Roboão, que era o filho de Salomão. Quando ele rompeu, o que ele fez? Ele montou santuários, ele construiu bezerros de ouro, ele estabeleceu um culto diferente do culto que era de Deus. Lembre-se, Jeroboão, quando fugiu de Salomão, ele fugiu para o Egito. Então lá ele teve toda aquela preparação, toda aquele contato com a apostasia e a idolatria. Então veja, aqui o profeta lembra que existe uma sequência de fatos em Israel. Em Baal-Peor, antes de entrar na terra, eles pecaram vergonhosamente. Foi um pecado imenso, porque eles se entregaram à prostituição, inclusive física, não só espiritual, mas inclusive física, com as mulheres de Moabe, com as prostitutas sacerdotais, as prostitutas cultuais, né, dos deuses de Moabe. Então lá começou a história. Quando Jeroboão assume, né, ele atiça essa fagulha, então depois de Baal-Peor aquilo tudo acalmou, aquilo tudo ficou como se fosse um tição, um carvãozinho meio que ali, com um foguinho, né, meio escondidinho. Quando Jeroboão chega, ele assopra e aquela fagulha de Baal-Peor começa a tocar fogo. E logo em seguida nós tivemos Acabe e Jezabel. Jezabel, uma das piores mulheres descritas na Bíblia, inclusive ela é mencionada no Apocalipse, tá? Que alimentaram as chamas, que fizeram tudo crescer, perseguiram profetas, perseguiram sacerdotes, acabaram com tudo, até que Eliseu enfrenta e Jeú é levantado para matar todo esse povo, matar todos os sacerdotes de Baal e de Asterote, ou Astarote, ou Astarte, que era a deusa, né, da fecundidade, quando se fazia aqueles rituais promíscuos.
Mas ele não terminou com tudo, não, porque Jeroboão II agora começa a soprar de novo. Aquela brasa que já estava quase morrendo, volta a queimar, volta a idolatria. Ou seja, o povo não se emenda. Desde o início até agora, o povo não se emenda. Ele procura avidamente, ele procura desesperadamente pelo pecado, pela idolatria, pela prostituição espiritual. O pecado, que é essa perversão total de valores, chega ao cúmulo deles pegarem uma imagem, um objeto de metal e sacrificarem os seus filhos para essa imagem de metal. Então, veja, existiam deuses, Moloque, por exemplo, que ele tinha que receber sacrifícios de crianças. Crianças eram sacrificadas, eram queimadas vivas para Moloque. E pede ajuda a esses deuses, etc, etc. Eles se apegam à imagem que é uma imagem de um boi. Mas o boi não é aquele que fica com o arado, que puxa o arado, que puxa a carroça, que debulha, que... Esse mesmo. Então, como que esse mesmo que está fazendo esse tipo de serviço é um Deus? Estou entendendo. Oséias também não está entendendo, ninguém está entendendo. Esse povo é tolo, é ignorante no sentido de que aquele boi que puxa a carroça é o meu Deus e eu vou sacrificar o meu filho para ele. Para! Então agora ele diz, isso tudo é nada. E tudo isso vai desaparecer. E ele usa agora outros símbolos, outras metáforas, outras imagens de nada. A nuvem de manhã se vai, do nada. O orvalho passa, desaparece, do nada. A palha numa tempestade é levada e do nada. A fumaça da lâmpada, a fumaça do fogo, dali a pouco não tem mais nada. Isso era a imagem da idolatria deles. A idolatria traz o seu castigo. Que castigo? Você adora um nada e dessa adoração você obtém nada, ou seja, você não ganha nada com isso e acaba como nada. Ou seja, olha a tolice destas pessoas. A tola dependência dessas alianças também em relação aos externos, aos povos, que dali a pouquinho vão dominar, que dali a pouquinho vão arrancar tudo que de precioso tem, saquear, destruir, matar. E eu quero esse rei porque aquele outro não quer fazer o que eu gostaria de fazer, então eu mato um e coloco o outro. Esse outro não serve, vamos trocar também, Porque dá para trocar, dá para matar. Deus alimenta, cuida do povo. Deus satisfaz as necessidades do povo. Mas o povo, depois de ter tudo o que ele quer, ele se ensoberbece e diz: não foi Deus que me deu, fui eu que conquistei. Então o juízo é anunciado. E agora Deus mostra da outra parábola, da outra metáfora. Ele diz, eu vou levantar então animais. Leão, leopardo, ursa. São todos animais violentos, ferozes, que destroem a sua presa, que estraçalham a sua presa. Então o profeta diz que o invólucro do coração será destruído. Eu vou arrebentar o invólucro do coração, já que o coração não se volta para Deus, então arrebenta o que está protegendo o coração. O que protege o coração? É a nossa caixa torácica, é o peito. Tá? Então isso tudo vai ser arrebentado, ou seja, isso tudo vai ser exposto. É a exposição que ele está falando aqui. Enquanto o problema era a idolatria, o castigo veio de fenômenos. Nuvem, orvalho, palha, fumaça, tudo isso é nada. Mas quando
Um passo a mais é dado no pecado, no sentido de que agora não é só idolatria, mas é desprezo. Eu estou desprezando, eu estou rejeitando Deus. Quando se passa de uma coisa para outra muito mais grave, o castigo também é mais grave. Portanto, o castigo agora, meu amado, é uma destruição avassaladora. É um leão, é um leopardo, é um tigre, é uma ursa, é o arrebentar o peito e expor esse coração que rejeita a Deus. E não se esqueça, meu querido, Deus mantém esses registros. Os registros de iniquidades, os registros de retribuição. Existem registros minuciosamente feitos, como se fossem diários de toda a nossa vida, não só no que nós fazemos, mas no que está dentro do nosso coração. E isso vai servir depois para o julgamento. Que isto sirva de lição para a minha vida e para a sua vida. Amém, amados? Bons estudos.